Olá, tudo bem? Meu nome é Maura, eu sou bióloga, sou doutora em ciências também e sou cristã. Na verdade, eu sou cristã primeiro, depois eu sou essas coisas, né? Mas enfim, eu queria ressaltar uns pontos rapidamente da lição que me impressionaram bastante. A gente sabe que essa mensagem angélica, né, a primeira mensagem angélica, ela tem muito a ver com adoração. Então, Deus nos conclama a adorar aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. E pelo que nós estudamos, entender que nós temos um Criador, ou aceitar que até mesmo Jesus é o nosso Criador, está ligado diretamente com o fato dele ser o nosso Redentor. Ou seja, não existe como você aceitar a mensagem que está na Bíblia, ou você aceitar Jesus como seu Redentor, sem também aceitá-lo como seu Criador. A gente entende, né, que a teoria da evolução é uma teoria estritamente naturalista. Ela não aceita qualquer tipo de intervenção sobrenatural. Tudo acontece e tudo pode ser explicado por processos naturais. Então, como é que eu, cristã, que tenho um Criador, que aceito Jesus como meu Salvador, posso aceitar uma teoria que não admite a influência de um ser sobrenatural? Esses dias atrás eu li um artigo, ele falava sobre alguns conceitos errados que professores ensinam sobre a teoria da evolução em sala de aula. E ele falava basicamente assim, olha, quando você acorda em casa e você se prepara para ir trabalhar, você deixa toda a sua vida e as coisas que você acredita em casa, coloca o seu jaleco e você vai ensinar apenas ciência. Mas não tem como a gente ser assim. Não tem como a gente se despir de tudo que a gente acredita. É lógico que a ciência ela tem mecanismos para fazer com que os nossos argumentos e o conhecimento ele seja mais objetivo possível, mas em alguma medida você sempre vai ser influenciado pela sua cosmovisão. Você sempre vai ser influenciado por aquilo que você acredita. Então eu, como cientista, por exemplo, eu não posso simplesmente me despir de tudo aquilo que eu acredito para fazer ciência. Então, eu posso ser uma cientista e posso acreditar que eu tenho um criador. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso separar as duas coisas para ir lá e, por exemplo, acreditar na teoria da evolução de domingo a sexta-feira e no sábado abandonar a teoria da evolução e ir à igreja e adorar a Deus como meu criador. Isso não faz sentido. Isso não é coerente. Então, eu achei muito interessante o ponto da lição, especialmente de quarta-feira, que deixa isso muito claro, que diz o seguinte, quando seu papel como criador é enfraquecido, o que ocorre inevitavelmente em resultado da teoria da evolução, que eu acabei de falar, né? Seu papel como redentor também é questionado. Então, existe aí um criacionismo evolucionário em que as pessoas aceitam a teoria da evolução, mas também são cristãs, e que afirmam que, por meio de vários processos e a intervenção, a ação, na verdade, da seleção natural, né, que é um mecanismo que acontece puramente por processos naturais. Alguns defendem que não é o acaso, que não é aleatório, mas enfim, essa não é uma discussão aqui. Que por meio da seleção natural, que envolve favorecer espécies mais adaptadas, ou seja, aquelas que não estão adaptadas a morrer, como é que Deus teria usado um processo que leva em conta a morte para, ao longo de milhões de anos, criar toda a vida que a gente existe hoje? Não faz sentido. Ou seja, se eu aceito a evolução como cristã, onde é que fica os primeiros capítulos de Gênesis e aonde é que fica a morte nesse processo? Porque Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Se eu não entendo a morte como sendo o resultado do pecado, por que eu preciso de um redentor para me salvar do pecado e para me livrar da morte? Ou seja, se você não acredita que os primeiros versos da Bíblia são literais, na minha opinião, você precisa jogar a Bíblia fora. Porque todo o restante que está na Bíblia depende dos primeiros capítulos. Então, a mensagem que fica aqui é que não há como separar
a crença num Deus criador, do fato de que eu não devo aceitar a evolução, pelo menos as principais ideias, né? Porque não são coerentes com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu confesso como cristã. Em Apocalipse 14:7, vemos um chamado dizendo assim: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A questão é, qual é o significado dessa ordem angelical? Da onde vem? Por que ela traz esses elementos? Eu queria fazer aqui apenas uma pequena reflexão com vocês sobre isso. Vamos pensar, primeiro, entender que a tríplice mensagem angélica, ela consiste em um chamado para uma reordenação da nossa maneira de viver, uma correção de postura, onde eu passo agora a reposicionar Deus, que estava fora do centro, no centro da minha existência. Então o convite que a mensagem dos 3 anjos faz a nós é esse: reposicionar Deus como nosso Deus, fazer com que ele assuma o papel de nosso Deus. Ele já é Deus, mas ele vai assumir agora o papel de nosso Deus. Deus precisa ser visto como aquele que deve ocupar o centro de nossa vida. Essa é a missão, a proposta de toda tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. Agora, esse trecho especificamente, ele vai nos ajudar a entender, lidar com 2 perguntas. A primeira, ele diz o seguinte: adorem, adorem. Então ele diz que eu tenho que adorar. A pergunta é, o que é adorar? A gente precisa entender pelo menos uma partezinha para poder continuar pensando sobre esse assunto. O que seria adorar? O que é ser adorado? O que é adorar? E a segunda pergunta que eu faria é: quem é digno de receber essa adoração? Ou de outra forma, o que torna Deus digno de receber essa adoração, como está lá explícito em Apocalipse 14? O que torna Deus digno? Essa é outra pergunta que a gente precisa lidar. Quanto à primeira questão, para entender isso, precisaríamos ir para o original e entender que a palavra adoração aqui, muitos demonstram, e várias passagens bíblicas mostram, que ela tem a ver com uma subordinação, com você simplesmente se subordinar ou entregar a sua vida completamente às vontades de outra pessoa, de outro ser. A palavra adoração, assim, é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Porque quando a gente pensa em adoração no mundo de hoje, a gente geralmente se pergunta, imagina, na verdade, fazendo um louvor muito alto, cantando, gritando, e aí quanto mais eu fico entusiasmado, quanto mais eu fico envolvido por um estado de êxtase emocional, sentimental, parece que eu estou adorando mais. Mas não é essa a visão bíblica do que significa adorar. Essa completa subordinação. Inclusive, em alguns momentos, a palavra é usada para falar sobre ajoelhar-se. Então, pois bem, adorar é isso, é se subordinar integralmente a um ser. E a próxima pergunta que vem é, pois bem, como esse ser ganha ou adquire o direito de ser adorado? Por que eu vou escolher alguém? Qual é o argumento que eu vou escolher para que eu coloque alguém como objeto da minha adoração, ou melhor dizendo, da minha subordinação? E aí vem a segunda pergunta. O que torna Deus alguém digno dessa adoração? E eu te respondo da seguinte maneira: só há uma verdade que dá a Deus o direito de adoração. E essa é a sua boa criação. Claro que a gente sabe que depois seguido da redenção. Eu preciso ter essas 2 características. Boa criação. Primeiro tem que ser boa, porque se a criação não foi boa, somente ter sido criado para, por exemplo, sofrer, não faz com que eu me sinta
motivado a escolher esse meu Criador, que me criou para sofrer, como objeto da minha adoração. Então, eu preciso que seja boa, certo? E nós precisamos aqui entender que Deus é o nosso Criador. E é nesse momento que entra o criacionismo. Quando a gente pensa no criacionismo, na doutrina criacionista, ou seja, na doutrina de que o Deus bíblico cristão é o Criador de toda a realidade e dos seres humanos, aí sim nós podemos dar a Ele o direito de ser adorado. É isso que nos ajuda a entender que devemos adorar ao nosso Deus, que devemos aceitar o convite da mensagem angélica, adorar o nosso Criador, porque Ele é o nosso Criador. Ele tem esse direito, porque Ele nos criou, então Ele nos conhece. Então eu posso confiar nele e entregar minha vida integralmente a Ele. Portanto, qualquer estudo que nos auxilie, qualquer doutrina, qualquer compreensão que nos auxilie a entender Deus como nosso Criador, está, na verdade, reafirmando o direito de Deus de ser adorado. E dessa maneira, onde é que a gente encontra melhor a declaração de que Deus é o nosso Criador? Onde fica claro, explícito isso? No primeiro verso bíblico. No princípio, Deus criou. Tudo o que vem depois na Bíblia é fundamentado nessa declaração. Toda a legitimidade do discurso de que Deus faz ao longo da sua palavra é fundamentado no fato de Ele ser o Criador de tudo. Aí repousa a sua autoridade. Qualquer posição que resulte em enfraquecer a visão de Deus como nosso Criador, como tratar o Gênesis como um livro não literal, poético, coisa parecida, tentar reinterpretar a história da criação, qualquer fato como esse está enfraquecendo a legitimidade de Deus como nosso Criador e como, portanto, como digno de nossa adoração. Eu, como alguém que pesquisa, lê, estuda o universo, quando eu olho para o universo e vejo como esse universo é regido por leis tão finamente ajustadas, a exemplo dessas, eu dou a principal teoria que descreve a interação gravitacional entre os corpos, a teoria da relatividade geral. Quando você vê essa teoria, o sucesso de suas previsões, que até recentemente gerou 2 prêmios Nobel pela questão das ondas gravitacionais, detecção das ondas gravitacionais e a foto do buraco negro, como é que eu vou olhar para esse universo tão finamente ajustado, perfeitamente organizado, e não vou reconhecer um ser inteligente criando esse universo? E esse ser inteligente que cria o universo, ele cria o universo e a realidade para que nós sejamos felizes. Por isso ele mesmo diz em Gênesis 1, e viu que tudo que ele criou era bom. Então, nós temos um Criador que cria para nos fazer felizes. Quem mais vai ser digno de nossa adoração? Aí você pode escolher e dizer o seguinte, não. Eu vou determinar como vai ser minha vida. Eu vou subordinar-me a mim mesmo, às minhas vontades, aos meus interesses. Então, no fundo, você está dizendo que você tem mais autoridade que o próprio Criador para saber o que é melhor para você. Bom, essa foi uma liberdade que Ele te deu. Eu escolho seguir os planos daquele que me criou. Tentar viver a vida e obter da vida o máximo que ela possa me dar. E isso, de maneira lógica, só é obtido se eu sigo a maneira pela qual eu fui criado, a forma como eu fui criado. E essa forma de ser criado, essa maneira de viver, é, na verdade, um ato de adoração ao meu Deus Criador. Esse é minha sugestão, que você experimente a vida assim. Que a sua experiência de vida seja otimizada por viver segundo a vontade daquele que te criou e, portanto, digno de sua adoração. Deus o abençoe.